Audiobook do livro A Realidade Desconhecida por Seth, volume 2. Seção 723. Sua visão de mundo e as visões de mundo de outros. Linguagem, sons interiores e sonhos. Prática do elemento 17. Sua visão de mundo é sua interpretação personalizada do universo físico. A sua estação de base não apresenta simplesmente a programação para a visualização. Em vez disso, você ajuda a criar o programa. É claro, mesmo enquanto faz parte dele. Em qualquer tarde, certos elementos da experiência serão dados, esboçados grosseiramente. Há certas pistas para preparar o palco. Pode ser um dia nevado, úmido ou seco e ensolarado, por exemplo. A localização pode ser cidade ou vila. No entanto, dentro dessa estrutura flexível, você cria o programa do dia de acordo com sua própria visão de mundo. Se essa visão for ampla, você terá muito mais liberdade para criar sua experiência. Você pode adicionar maior profundidade, por assim dizer, à caracterização. Você pode, em outras palavras, aproveitar a realidade desconhecida, deixando-a adicionar à sua estação doméstica. No estado de sonho, você vai além de sua visão de mundo de vigília. Você é capaz de focalizar outros interesses e atividades. Estes podem permanecer em segundo plano durante a vida de vigília, ou você pode decidir ampliar sua visão de mundo aproveitando suas atividades de sonho. Muitos dos exercícios dados aqui são voltados para essa direção. Você não está sozinho na realidade física, então, obviamente, sua imagem do mundo também é afetada pelas visões de mundo dos outros e você desempenha um papel nas experiências deles. Há um constante dar e receber acordado. O mesmo dar e receber ocorre no estado de sonho, no entanto. Você afeta seu mundo por meio de seus sonhos, então, tanto quanto por meio de suas atividades de vigília. Em termos de tempo, os lapsos tiveram que ocorrer à medida que várias espécies amadureceram e se desenvolveram fisicamente. Eles o fizeram em resposta ao ímpeto interior. As muitas linguagens que agora são conhecidas originaram-se do que vocês podem chamar do seu ponto de vista, de realidade não desperta. As palavras, novamente, estão relacionadas à estrutura neurológica e as línguas seguem esse padrão. No estado de sonho, ocorrem muitos tipos de comunicação e há traduções internas. Duas pessoas com línguas diferentes podem falar juntas com bastante clareza em certos sonhos e se entender perfeitamente. Cada um deles pode traduzir a comunicação em seu idioma familiar. Por baixo disso, no entanto, há sons internos básicos sobre os quais toda a linguagem se baseia, nos quais certas imagens emitem seu próprio som, e as duas juntas retratam um significado claro e preciso. Há muito tempo eu disse que a linguagem seria impossível se não por sua base na comunicação telepática, e essa comunicação é construída de imagens e sons microscópicos. Estes são traduzidos em diferentes idiomas. Conscientemente, então, sua visão de mundo é afetada pela linguagem de sua cultura ou país. Certos sons, inflexões e expressões, tomados em conjunto, têm um significado mais ou menos preciso. O significado geralmente é bastante específico e muitas vezes direcional. As palavras em uma linguagem funcionam não apenas definindo o que é um objeto específico, por exemplo, mas também definindo o que não é. Até certo ponto, no estado de sonho, você fica livre de tais inclinações culturais. No mais eficaz dos sonhos, a experiência é realmente mais direta, na medida em que é menos limitada pelos conceitos da linguagem. Ao acordar, você geralmente se familiariza com seus pensamentos por meio de palavras mentais, traduzindo automaticamente seus pensamentos em linguagem. Seus pensamentos, portanto, caem ou fluem em formas pré-fabricadas. No estado de sonho, no entanto, os pensamentos são muitas vezes experimentados diretamente. Você os vive. Você se torna o que eles são. Eles são projetados instantaneamente e de tal forma. Eles escapam das limitações que você costuma colocar sobre eles.
Por isso, é frequentemente difícil lembrar seus sonhos de forma verbal ou exprimê-los de volta na expressão da linguagem usual. Sua linguagem muitas vezes inibe o significado propositalmente. Até certo ponto, a linguagem torna o desconhecido conhecido e reconhecível. Ele estabelece placas de sinalização que cada pessoa em uma cultura reconhece. Para fazer isso, no entanto, ele se apega a certos significados e ignora outros. Você pode conhecer a palavra para rock, por exemplo. Conhecer a palavra pode realmente impedir que você veja qualquer rocha específica como ela é, ou reconheça como ela é diferente de todas as outras rochas. O jogo da luz do sol ou sombra sobre qualquer rocha pode escapar completamente de você. Você simplesmente passará por isso na categoria de pedra. No estado de sonho, você pode se encontrar dormindo em uma rocha aquecida pelo sol ou subindo em rochas geladas. Você pode se sentir envolto em uma rocha com sua consciência desperta. Você pode ter várias experiências diferentes envolvendo rochas, todas bastante libertadoras. Depois de tal experiência, você pode olhar para as rochas de uma maneira totalmente diferente e vê-las de maneiras que escapam à sua linguagem. As rochas emitem sons que você não ouve, por exemplo, mas sua linguagem limita automaticamente sua percepção do que é qualquer rocha. Até certo ponto, as palavras se interpõem entre você e sua expressão direta. Elas devem e podem expressar essa experiência. Elemento de prática 17. Parte da realidade desconhecida, então, está escondido sobre a linguagem e o padrão imposto de palavras habituais. Então, como exercício, observe seu ambiente. Invente palavras novas e diferentes para os objetos que você vê ao seu redor. Pegue qualquer objeto, por exemplo. Segure-o por alguns segundos. Sinta sua textura, observe sua cor e espontaneamente dê-lhe um novo nome, pronunciando os sons que vêm à sua mente. Veja como os sons trazem à tona certos aspectos do objeto que você pode não ter notado antes. A nova palavra se encaixará tanto quanto a antiga. Na verdade, pode se encaixar melhor. Faça isso com muitos objetos, seguindo o mesmo procedimento. Em vez disso, você pode dizer o nome de qualquer objeto de trás para frente. Dessa forma, você quebra até certo ponto o padrão automático de frases familiares, de modo que pode perceber a individualidade que está dentro de cada objeto. Para entrar em contato direto com seus próprios sentimentos como eles são, de novo, às vezes, crie seus próprios sons espontâneos. Suas emoções muitas vezes não podem ser expressas claramente em termos de linguagem, e tal despadronização pode permitir que elas fluam livremente. O frescor da experiência do sonho está em sua natureza direta. Sua visão de mundo cultural não tem nenhuma compreensão clara da natureza dos sonhos, de modo que sua expressão direta e clara não é lembrada com frequência pela manhã. À noite, você se sintoniza com a realidade do sonho simplesmente fechando a chamada realidade de vigília. Mas o mesmo tipo de experiência de sonho continua sobre seu foco na vida de vigília. Sonhando, você ainda está ciente de sua experiência diária, mas ela é aparentemente periférica. Acordando, sua experiência de sonho também é periférica, mas você está menos ciente dessa condição. Ambos juntos representam as dimensões de sua consciência e existem simultaneamente. Você pode e muitas vezes trabalha em sonhos os desafios da vida diária. Na vida de vigília, você também está trabalhando em desafios estabelecidos para si mesmo no estado de sonho. Obviamente, então, sua consciência está equipada para funcionar nas realidades conhecidas e desconhecidas, e as divisões que você estabeleceu são bastante arbitrárias. Você pode entender que muitos de seus sonhos têm um significado simbólico. Pode escapar a você, no entanto, que os objetos com os quais você se cerca na vida física também têm significados simbólicos. Apenas esses são tridimensionais. Você pode passar algum tempo tentando entender a natureza dos sonhos e suas implicações, sem nunca perceber que sua vida física é, até certo ponto, um sonho tridimensional. Ele espelhará fielmente as imagens dos seus sonhos a qualquer momento.
Sua vida física e sua vida onírica estão tão intimamente conectadas que pode ser enganoso dizer o que estou prestes a dizer. Essa experiência de vigília brota da realidade onírica desconhecida. Por um lado, a afirmação é realmente verdadeira. Por outro lado, o intrincado funcionamento interno torna impossível separar um do outro. A realidade opera basicamente, porém, de uma forma que é percebida mais claramente no estado de sonho. Liberdade de tempo e lugar, o tipo mais amplo de comunicação, a grande mobilidade da consciência. Todas essas experiências sobre condições de sonho são características da natureza básica da realidade, enquanto sua experiência de vigília fornece limitações que são indicadores apenas de certas condições. Até certo ponto, a maior expressão da consciência pode ser experimentada em condições normais de vigília, mas apenas quando uma personalidade é suficientemente flexível e segura para alterar o foco da consciência. Dessa forma, outros dados não percebidos ficam disponíveis. A realidade desconhecida não está além da sua experiência, portanto. Qualquer uma de suas disciplinas científicas ou religiosas poderia se beneficiar de um estudo da consciência sonhadora, pois ali a natureza básica da realidade existe tão claramente quanto você pode percebê-la. A condição interna do sonho é válida. Vocês se encontram em outros tempos e lugares, porque basicamente nem o tempo nem o espaço existem como você supõe. Não há perigos básicos envolvidos em alterações de consciência sem drogas, mas perigos artificiais podem ocorrer por causa de suas crenças culturais. Isso ocorre porque tais indivíduos se encontram sem uma estrutura aceitável para correlacionar ou entender suas experiências. Eles tentam recorrer ao religioso, ou científico, ou pseudo-explicações científicas. De certa forma, o tipo de consciência de uma linha que você desenvolveu pode ser correlacionado com o uso de qualquer idioma. A experiência é programada altamente especializada e atinge uma organização aparentemente rígida apenas porque, intencionalmente, limita muito da realidade. Nesses termos, se você é bilíngue, está um pouco melhor, pois seus pensamentos podem escolher entre dois caminhos. Biologicamente, você é fisicamente capaz de falar qualquer idioma atualmente em uso na face da Terra. Você consideraria uma conquista se aprendesse a falar muitas línguas. Você não acharia isso assustador ou antinatural, embora tome como certo que algum treinamento estava envolvido. Da mesma forma, seu tipo de consciência de uma linha é apenas uma das muitas linhagens. As outras são tão nativas, tão naturais quanto biologicamente viáveis. Robert esteve envolvido com o que ele chama de língua Sumari. Esta é uma expressão da consciência em um foco diferente. É a expressão nativa de um tipo de experiência que acontece fora de seu foco oficial de uma linha de consciência. Em primeiro lugar, ela quebra o padrão verbal. Ela é composta, no entanto, de sons e sílabas que Robert já ouviu antes, compostas de línguas românticas confusas. Estes são estrangeiros no que lhe diz respeito. Ao mesmo tempo, esses sons são, em seus termos, carregados de implicações da antiguidade e trazem conotações do passado da espécie e da psique. Eles alteram a resposta física usual ao som do significado. Você pode não perceber, mas sua linguagem, na verdade, estrutura sua percepção visual dos objetos. Sumari quebra o padrão usual, portanto, mas também libera o sistema nervoso de sua resposta estruturada a qualquer estímulo específico. Os sons, no entanto, embora espontâneos, não são desestruturados. Eles apresentarão um equivalente sonoro da emoção ou objeto percebido, um equivalente que seja muito direto e imediato e que tenha uma correspondência legítima com o objeto ou emoção. A expressão fresca estabelece um novo tipo de relação entre o chamado percebedor e o percebido. O Sumari torna-se, então, uma ponte entre dois tipos diferentes de consciência, e voltando ao seu estado habitual, Robert pôde traduzir do Sumari para o inglês. O próprio inglês, no entanto, torna-se então carregado, revigorado de novos conceitos, carregando em si uma estranheza que altera por si mesma a relação das palavras. Esta é uma linguagem de sonho ou transe. É tão nativo ao seu nível de consciência quanto o inglês é ao seu próprio, ou indiano, ou chinês, ou qualquer outra coisa. Os vários focos de consciência terão suas próprias linguagens. Robert descobriu que sob o Sumari há significados mais profundos.
Ele se conscientizou do que chama de sons longos e curtos. Alguns vêm tão rápido que ele não consegue acompanhar ou falar para ser pronunciado, ou falar com rapidez suficiente. Outros são tão lentos que ele sente que uma frase levaria uma semana para ser pronunciada. Estas são as assinaturas de diferentes focos de consciência à medida que são transpostas para o teu sistema de espaço-tempo. As línguas expressam certos tipos de realidade, geralmente organizando a experiência verbal e mentalmente. No seu caso, novamente, ocorre um certo preconceito neurológico. Se você experimentasse maiores instâncias de consciência extracorpórea, por exemplo, então suas expressões verbais de espaço e tempo mudariam automaticamente. Se você tomasse mais consciência de sua experiência de sonho, sua linguagem se expandiria automaticamente. Mais uma vez, automaticamente, você também ficaria ciente de outros padrões neurológicos, além daqueles que você usa. Estes, ativados, seriam então captados por seus instrumentos científicos e, portanto, mudariam suas ideias nesses campos. Muitas pessoas se pegam cantando sem sentido quando estão sozinhas e tentando se libertar da estruturação da linguagem. As crianças muitas vezes brincam construindo suas próprias linguagens, e o falar em línguas é um belo exemplo da tentativa de expressar uma realidade que escapa à tirania das palavras excessivamente estruturadas. A música é uma linguagem, a pintura é uma linguagem, os sentidos têm uma linguagem própria, uma que se infiltra em palavras estruturadas, mas vagamente. Outros focos de consciência, além do seu, têm diferentes conceitos de tempo e são, na verdade, mais biologicamente corretos, pois possuem maior conhecimento das realidades celular e espiritual. Não há nada de errado com o seu tipo habitual de consciência atual, assim como não há nada de errado em falar apenas uma língua. Há dentro de você, no entanto, o ímpeto para explorar, expandir, criar, e isso levará automaticamente você a explorar as terras interiores da consciência, como, em seus termos, levou você a explorar os outros países do mundo físico. Fim da sessão.